Caros alunos, eu resolvi fazer este vídeo na sequência do estudo do módulo 9 sobre um novo paradigma que estamos a aprender, que é a programação orientada a objeto, ou seja, com a criação de classes e com todas as características que isso acarreta no paradigma do PO, nomeadamente a herança, o polimorfismo e a abstração. O encapsulamento, vocês já viram no vídeo passado, tem a ver com a capacidade que uma classe tem em proteger os seus membros, ou seja, o pai protege os seus filhos, não deixa que ninguém tenha acesso direto a eles, a não ser arranjando alguém da família que faça de intermediário entre o requisito de fora, ou a pessoa de fora que quer falar com um membro da família e essa pessoa. Portanto, a ideia, hoje eu vou-vos aqui mostrar algumas funcionalidades do Visual Studio, que também ainda não vos tinha falado, que tem a ver com características que o próprio compilador ou que esta plataforma, não é, que permite fazer, portanto, e que é muito interessante. Também nunca tínhamos visto neste IDE como fazer um projeto com duas janelas. Hoje vamos ver como é que se faz isso e até mais do que isso, como é que eu consigo passar informação de um formulário para outro formulário. Portanto, sem mais demoras, vamos então começar. Tenho aqui o Visual Studio, a versão 2022. Vou criar então um novo projeto de C Sharp, Windows de área de trabalho e com o .NET Framework. Ok, próximo. Vou colocar aqui um nome, por exemplo, revisões módulo 9 e criar. Isto demora um bocadinho a criar o projeto e depois de criado aparece então o formulário 1 e aqui no gerenciador de soluções o nome do projeto, como vocês já estão habituados. Ora bem, este meu projeto neste momento tem o formulário 1, ok? Mas há aplicações em que eu posso, sei lá, colocar no Form 1 o login, ou seja, a ver se o utilizador tem ou não permissões para poder utilizar esta aplicação. E depois tem então o formulário 2, que é a aplicação propriamente dita. Então eu vou simular essa situação, está bem? E para isso vou criar aqui então umas caixas de texto para pedir ao utilizador que me coloque a informação de registro. Portanto, vou colocar aqui duas text boxes para então pedir o nome e a palavra passe. Vou colocar aqui duas labels para o utilizador saber onde é que tem que colocar a informação e vou colocar também um botão para depois tentar entrar. Ok? Aqui então vou fazer, no texto vou colocar login e até podia colocar isto mais pequenino, se calhar vou mexer tudo uma vez. Ok, temos então o meu login. Ok, e aqui vou colocar introduza o nome e aqui introduza a palavra passe.
que está. Portanto, introduza o nome e introduza a palavra passe. Se calhar vamos pôr isto tudo da mesma largura. E pronto, claro que podia aqui mudar as cores, pôr isto mais bonitinho. Aqui no formulário vamos dar o nome de login e pronto. E basicamente o nosso primeiro formulário será isto, e depois é que, se a pessoa acertar no nome e na palavra passe, ou seja, se tiver credenciais que lhe permitam utilizar a aplicação, é que vai poder realmente ir para o formulário que nos interessa. E para isso eu vou então aqui adicionar um novo formulário. Aqui vou então aqui adicionar e formulário Windows Form. E aqui então o formulário Windows Form. Podia mudar o nome, mas não vou. Mas devíamos mudar para depois, quando tivermos muito, perceber o que é o que. Então aqui o Form 2 vai ser a nossa aplicação propriamente dita, depois de ter passado então as credenciais. Ok? Eu vou só colocar aqui um botão ou para sair ou para voltar atrás, enfim, tanto faz. Voltar ao início. Poderíamos, imaginem que, embora não faz sentido, porque o início é credencial, aqui faria mais sentido sair, não é? Vamos para sair, faz mais sentido. Ok? E aqui vamos pôr app, não? Seria a nossa app propriamente dita. E agora vocês terão que codificar isto de modo a que isto funcione desta forma, ok? Reparem, quando eu iniciar, ele vai apresentar o Form 1, que é por defeito aquele formulário que o Visual Studio tem como principal para abrir. Isso poderia ser mudado. Se vocês forem aqui ao program.cs, vocês aqui podem mudar. Neste momento está o Form 1, mas vocês poderiam pôr outro qualquer, Form 2, o que vocês quisessem. Se eu quisesse, se eu aqui alterar para Form 2, se iniciar, ele vai iniciar pelo Form 2 e não pelo Form 1, ok? Portanto, eu vou colocar Form 1 e vou guardar assim, e fechei, e vou fechar isto tudo que não me interessa. Ok, e então, agora, como é que eu então, no login, se a pessoa colocar aqui a palavra passe e o nome corretos, como é que poderão entrar? Ora bem, é evidente que normalmente este tipo de programas faz com acesso a uma base de dados. Eu aqui vou fazer uma coisa muito simples mesmo, e vou criar aqui, vou fazer duas variáveis onde vou colocar manualmente a palavra passe e o nome do utilizador. Portanto, vou fazer aqui string, então string, ok, string nome, e podia pôr igual a empty string, como ele está a sugerir, ou então não colocar nada. Ok? Vou só criar uma string nome e vou criar uma string passe. Ok? E pronto. Eu aqui, como eu quero, e cá está, não vou buscar uma base de dados nenhuma, mas vou dizer, olha, para entrar o nome tem que ser Pedro e a passe tem que ser 1, 2, 3, 4. Pronto, vamos supor que será isto. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se o nome é Pedro e se a palavra passe é 1, 2, 3, 4, só assim é que ele vai permitir ir para o formulário 2. Então eu aqui vou ter que perguntar if, não é? E agora vou perguntar se o que está na text box, que eu não mudei o nome, devia ter mudado. Aqui vou mudar na propriedade name, vou colocar, em vez de textbox 1, vou pôr txt nome, e aqui vou pôr txt passe, txt e passe. Ok, e então agora vamos fazer if txt nome ponto text, que é a propriedade de texto que está
ou seja, o texto que está nesta caixa de texto, for igual é 2 iguais a nome, ok? E ao mesmo tempo o txt_pass.text for igual a passe, que é 1, 2, 3, 4. É evidente que eu também podia pôr aqui logo direto igual a Pedro e aqui, não é? Isto é ok, mas por acaso resolvi fazer com variáveis. Portanto, se a pessoa acertou no nome e se acertou na palavra passe, é que eu vou querer fazer alguma coisa. O que é que eu vou querer fazer? Vou querer chamar o form2. Como é que se chama então o form2? Ora bem, para criar o form2 eu tenho que criar uma variável do tipo form e que depois posso usar os métodos, e há muitos, para o show dialog, enfim, para mostrar o formulário 2. Então eu vou criar a variável é do tipo formulário 2, ok? Vou-lhe chamar f2, formulário 2, igual a new form2. Pronto, e está feito. E depois basta fazer form2 ponto form2 e ponto. E agora tem aqui montes de métodos que vocês, o Active Control, o MDI Shadow, enfim, tem aqui muitas opções para vocês explorarem, mas aqui existem, por exemplo, o show, existem duas, show dialog e o show, o método apenas método show. Eles são parecidos, funcionam praticamente de forma igual e, portanto, se eu fizer show também funciona. Neste caso, se repararem ali, mostra o formulário com o proprietário especificado para o usuário. Okay? Existem uma sobrecarga, só tem uma forma, que é o show, e depois tenho que meter o Windows Owner, ok? Entre parênteses. Portanto, eu vou usar aqui o show, o método show. Reparem, ele, quando eu iniciar, se eu clicar login ele não faz nada, porque é o else não está sequer implementado. Podia dizer aqui mensagem errada, mas não implementei. Se eu colocar aqui qualquer coisa que não seja, também não faz nada. Podia dizer que estava login errado. Mas se eu colocar aqui Pedro e 1, 2, 3, 4, e se fizer login ele vai me chamar form2. Mas atenção, o form ainda continua visível. Portanto, vamos ter que melhorar este código. Ok? Primeira coisa será, antes de chamar o form2, eu vou dizer, olha, disse que sou eu, que é o form1, ponto hide, e ele vai automaticamente vai tornar o meu formulário invisível, que é isso que eu quero. O form1 deixa de estar visível. Ele continua a estar na memória, porque eu não faço close, eu faço hide só, ele fica em memória, mas não consigo vê-lo, ok? E isso interessa-me. E por outro lado, se este if, posso ter aqui um else, ok? Ou seja, se não for, se a pessoa não colocar as credenciais corretas, pode, por exemplo, dar um feedback, um messagebox.show, e vou dizer a palavra passe ou nome errados, ok? E damos aqui um feedback. E portanto, neste momento já ficará bem melhor. Se eu colocar login, a palavra passe ou o nome estão errados. Se eu colocar aqui qualquer coisa, diz-me que está errado. E se eu colocar aqui Pedro e a palavra passe correta, login, ele então, reparem, torna invisível o form1 e mostra-me o formulário 2, que é o que me interessa, ok? E agora reparem, no form 2, imaginem que eu quero
uma vez que ele fez o login, imaginem que eu quero colocar aqui olá e o nome do utilizador que foi colocado, não é? Reparem, essa informação está no form 1, ok? Como é que eu posso fazer para passar essa informação para o outro formulário? Ou seja, como é que eu posso passar a informação de um formulário para outro formulário? Ora bem, isto há várias hipóteses. Uma das hipóteses, eu vou começar pela primeira, será no formulário 2. Reparem, eu tenho aqui o construtor do formulário, ok? Construtor do formulário form 2, e eu posso aqui colocar parâmetros, ok? Então eu, por exemplo, posso pôr aqui aceita um parâmetro que é uma string e que eu vou lhe chamar nome 1, ok? Por exemplo. E neste caso, agora, eu poderia criar aqui uma variável global, string, neste nome, ok? E posso lhe dizer, olha, quando construires nome, que é a variável global, torna-se igual ao nome que é passado quando constroem o form 2. E se eu for agora aqui ao form 1, quando eu construo o form 2, reparem, está-me a dar erro porque ele agora exige que eu passe um nome. E qual é o nome? O nome vai ser aqui a minha variável nome, ou até podia ser um texto que estivesse numa caixa de texto qualquer. E neste caso aqui, tudo bem, eu já estou a passar o nome, aqui já está a receber o nome, ok? Está aqui a receber o nome, e quando é construído, portanto ele já tem acesso à variável nome, e quando eu carregar o form 2, eu quero ir à minha label, que eu não mudei o nome, portanto é label 1, ponto text, e vai se tornar igual ao nome que eu passei aqui, ok? Então neste caso, claro que se eu quiser olá, vírgula, espaço, mais nome, ok, se calhar fica mais bonito assim. Agora neste caso, reparem, eu vou colocar aqui Pedro, palavra passe 1, 2, 3, 4, login, e eu passei informação de um lado para o outro, desta forma, ok? Também poderia fazer de outras formas, bastante versátil. Eu podia, por exemplo, tornar esta caixa pública, que ela está privada. Se eu for aqui ao modifier, ela está private, eu posso pô-la pública, e a partir deste momento eu do outro formulário vou ter acesso a esta caixa, ok? A esta txt nome. E portanto, se eu for agora aqui ao form 2, quando eu carregar o formulário, e uma vez que aquele formulário portanto foi passado para aqui, eu vou ter acesso a esse formulário. Ora bem, não assim diretamente, porque eu agora vou ter que fazer aqui algumas alterações. Porque se eu for agora aqui e disser reparem, form 1, ok, form 1 ponto, eu aqui não tenho ainda acesso, se repararem, a nada, não tenho acesso ali ao txt qualquer coisa, porque eu vou ter que passar para aqui o formulário, ok? E portanto eu não consigo fazer isto assim, tenho que passar o formulário para aqui. Então neste caso, em vez de aceitar uma string nome 1, eu vou passar mesmo o formulário todo, ok? Eu vou fazer form 2 e vou enviar este formulário que é o form. Então faço isto, disse, ok? Disse.form, mas antes disso
eu vou agora aqui ao form 2 e vou alterar aqui o construtor para aceitar um form 2. Desculpem, é o form 1 que eu vou aceitar. Form 1 e vou-lhe chamar F1. Agora aqui tenho que apagar isto tudo, senão isto vai me dar erros. E eu agora, reparem, eu vou fazer agora aqui o form 1 e vou-lhe chamar F1. E aqui vou dizer this, ou porque eu dei o mesmo nome, senão não teria que fazer isto. This F1 igual a F1, ok? This F1 é este F1 igual ao F1 que é passado para aqui. Então eu tenho agora aqui acesso ao F1 ponto, e agora aqui é que, se estiver lá como público, eu tenho acesso à caixa TXT nome. Okay? Então eu posso dizer, olha, vou comentar isto e vou dizer o label 1.text torna-se igual, vou copiar isto, ok, colar, igual ao que está na caixa mais o que está no formulário do form 1, no texto da caixa TXT nome do form 1, ok? Então, se eu fizer isto, e se tudo correr bem, eu vou então escrever aqui Pedro, vou escrever 1, 2, 3, 4, login, e funciona da mesma forma. Olá Pedro, ok? Mas agora ele não foi buscar não passei uma variável, passei o formulário inteiro, e aqui fui buscar o que estava escrito na caixa de texto do formulário. Para vocês verem, há bocado eu tinha feito as variáveis Pedro e 1, 2, 3, 4 e ele passava esta variável. Agora não, está a passar o formulário inteiro e eu daqui agora tenho acesso ao formulário. Há outras formas, eu poderia no form 1 podia criar, se não quisesse colocar a caixa pública, podia criar métodos públicos ou propriedades até que me depois fossem públicos, e de maneira que eu depois no form 2 tivesse acesso a eles. Portanto, isto é muito fácil de fazer. Se eu for aqui ao formulário do form 1, nada me impede de criar uma propriedade pública, ok? Uma propriedade pública, sei lá, nome, ok? E como é propriedade, eu vou então propriedade pública vai devolver uma string e chama-se nome e abrir parênteses, e aqui tenho então o get, e ele vai buscar o que é que eu quero que ele me vá buscar. Quero que ele me retorne o txt nome.text, por exemplo, copiar, retornar-me o valor que está aqui, e podia também implementar o set se eu quisesse alterar. Neste caso não faz sentido nenhum, ok? Portanto, aqui, o que é que falta aqui? Já tenho uma definição de nome, então vamos dar nome. Ok. Obtenho o texto associado a este controle. Tá, o ponto e vírgula esperado. Pois, ele estava-me a dar o erro ali. Ok. Deverá estar a funcionar. O que é que ele diz que public string nome get, e podia pôr o set, mas eu não quero implementar o set. Txt igual a value, mas eu não quero eu achei que fiz isto errado. É isto. Pronto, podia implementar o set, mas eu não quero implementar o set, portanto eu não quero permitir que altere.
E agora sim, se eu fizer agora nome 1, isto já vai funcionar, ok, está implementado. E agora eu posso também usar aqui esta propriedade pública, porque ela vai-me retornar o texto. Então neste caso eu ia aqui ao form 2 e agora posso ter outra forma de fazer isto, que é, vou comentar esta e vou fazer aqui em baixo para vocês verem que funciona de forma igual. Portanto, neste caso eu passo o formulário e o formulário agora tem uma propriedade que era nome1, que eu tenho acesso a ela e que me vai buscar o texto. Portanto, e vai funcionar da mesma forma. Se eu agora escrever aqui as credenciais Pedro e 1, 2, 3, 4, login, e está a funcionar perfeitamente. Ok? Já agora, esta caixa de texto está a mostrar a palavra passo e o vizinho que está aqui a ver pode-me ver a palavra passo. Para isso costuma fazer-se ir aqui ativar uma propriedade que é a palavra password char e agora meter aqui, por exemplo, um asterisco, e agora quando eu fizer aparece aqui Pedro, mas aqui quando eu meter 1, 2, 3, 4 só se vê asteriscos. Ok? Funciona da mesma forma, mas pelo menos protege das pessoas que estão ao lado a tentar ver a nossa palavra passe. Ok, e com isto expliquei-vos como fazer 2 formulários, como passar informação de um formulário para o outro, de vários métodos, e também gostava de vos mostrar como é que podemos, às vezes pode ser útil, como é que podemos, dentro da mesma solução, criar 2 projetos. Reparem, tenho este projeto, mas eu posso criar outro projeto aqui, na mesma solução, criar um projeto novo, ok? Tenho este, mas nada me impede de o fazer. Para isso, eu vou adicionar aqui um novo projeto, ok? E se eu adicionar um novo projeto a esta solução, tenho de um projeto e vou ficar com 2 projetos. Portanto, vou fazer adicionar um novo projeto. Também o Windows Form Net Framework, vamos chamar-lhe app2, por exemplo, ok? App2, criar. E se tudo correu bem, estão a ver, tenho aqui a app2 e tenho o revisões módulo 9. Ou seja, tenho 2 apps dentro da mesma solução. Claro que se vocês iniciarem, só vão ver a primeira app, mas agora o truque agora é ligeiramente diferente. Como é que eu posso colocar a iniciar pela app2 e não pela revisões? Aí terão que vir aqui projeto e têm que vir aqui a solução, selecionar a solução, projeto, propriedades, e aqui reparem, ele está a iniciar projeto de inicialização único, ele está a iniciar pela revisões módulo 9, mas eu se aqui aplicar app2 e se eu agora iniciar, ele vai iniciar pela app2, ok? Que não tem nada neste momento. Ok? Portanto, ou então também há outras formas, botão do lado direito de propriedades, vai ter o mesmo sítio. Também se forem aqui a ferramentas e opções, também conseguem dar mais trabalho, mas também tem para aqui. E portanto ainda há outras opções que eu vos mostro, que é a janela propriedades. O que é que eu vos quero mostrar? Ok, não é aqui. Ferramentas opções, vem parar ao mesmo sítio. Que não é aqui que eu vos queria mostrar. Ora, compilação, gerenciador de configurações, ok, projeto,
configurar projetos de inicialização, cá está o mesmo sítio, também outra forma. Ok, e o que eu vos queria mostrar é a janela de propriedades, mas é mais aqui, exato, mas já não pode estar selecionado solução, mas sim as propriedades de cada app em si. Nas propriedades das apps, nas propriedades de cada uma das apps, e vocês, se repararem, também podem definir o objeto de inicialização e mais, podem definir uma série tanto como é que vocês querem compilar, podem criar recursos, variáveis globais de todo o projeto. É assim, normalmente colocamos aqui as imagens e os sons do nosso projeto, e tem aqui todas umas conjunto de configs que vocês, depois, quando nós queremos entregar a aplicação ao cliente, onde é que ele coloca a pasta do executável, enfim, uma série de funcionalidades. E pronto, por hoje eu iria ficar por aqui. Obrigado.